Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui, que alegria iniciarmos a nossa terceira Semana da Psicanálise, a terceira edição que nós temos da Semana da Psicanálise. É um momento muito especial e também muito esperado no decorrer de todo o ano, não apenas pelos nossos alunos, mas por muita gente que se interessa em conhecer a psicanálise e também conhecer a ABPC, Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, que estamos mais de 20 anos aí formando mais de 7.000 profissionais em todo o Brasil e em todo o mundo. Estamos muito felizes em comemorar o aniversário de Freud e poder trazer um conteúdo substancioso para você. Não se assuste, nós não vamos usar nenhuma linguagem erudita ou complicada demais para você, mas traremos um conteúdo realmente substancioso, denso, para que você possa se interessar e entender bastante a respeito de psicanálise. Se você não tiver nenhum conhecimento a respeito de psicanálise e maratonar a nossa semana, com certeza você vai ter um conhecimento razoável do que é a psicanálise. Você vai entender como a psicanálise pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que estão à sua volta. Como os profissionais, múltiplos profissionais, podem aplicar a sua profissão à psicanálise. Profissionais da área de educação, por exemplo, poderão alinhar a psicanálise à educação e entender de que a sua escuta ativa pode fazer com que a sua forma de elevar o aprendizado seja muito mais eficaz. Inúmeros profissionais da área de saúde procuram a psicanálise com o desejo de compreender como a psicanálise pode favorecer o seu acolhimento aos seus pacientes, seja eles enfermeiros, médicos, profissionais de tantas áreas da saúde. Se você é da área do direito, por exemplo, há muitos profissionais que procuram a psicanálise justamente porque a psicanálise é capaz de dar esse que é mais, essa visão um tanto mais aprofundada da mente humana, fazendo com que tanto o cliente quanto o próprio sistema jurídico seja visto numa nova perspectiva. Olha, tenho certeza que, independente da área que você é, a psicanálise pode somar muito à sua profissão e, se você desejar, transicionar mesmo para a psicanálise como uma carreira. Muitos profissionais já nesse tempo têm já transicionado da sua carreira original para a carreira de psicanálise. E eu posso afirmar, e vou falar sobre nessa aula de hoje, o quanto isso é real. Eu vou provar para vocês, através da história, de que esse é o melhor momento da história para se estudar psicanálise e para se tornar um psicanalista. Olha, se você está por aqui, já se inscreveu nesse evento, lembre-se, as aulas estarão disponíveis sempre às 9 da manhã e há um material em PDF que estará sendo disponibilizado para vocês sempre no final da aula, mas há uma palavra-chave para você desbloquear esse PDF. E essa palavra-chave poderá ser dada em qualquer momento da aula. Então é muito importante que você esteja atento a toda a aula, porque em algum momento da aula eu vou dar a você a palavra-chave para que você possa desbloquear o conteúdo em PDF e ter contato com todo o vasto material que nós preparamos para vocês nessa semana que para nós é especial e tenho certeza que para você também será. Não estarei sozinho aqui no decorrer dessa semana. Essa semana vai ser uma semana aí muito intensa, de muito ensino. Estarão comigo aqui o William Maxwell, a professora Renata, o João Roriz. Olha, tem muito conteúdo de alta qualidade, professores de alto nível e psicanalistas aqui de alta performance, muito experientes, que vão trazer para vocês um máximo de conhecimento possível no decorrer de uma semana. Olha, essa semana é imperdível. Se você quiser certificado, algumas pessoas nos perguntaram na primeira e na segunda edição. Eu queria muito um certificado. Sim, dessa vez vai estar disponível o certificado. É necessário que você entre em contato com a nossa coordenação. Haverá um valor simbólico para a confecção e o envio desse certificado até você. Mas se você quiser o certificado da terceira edição da Semana da Psicanálise, vai estar aí disponível para você essa possibilidade, tá bom? Olha, qualquer dúvida que você tiver, a nossa coordenação está aí praticamente 24 horas atenta para tirar todas as suas dúvidas. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a introdução a respeito da psicanálise. Se você não sabe nada sobre ela, hoje eu vou dar aqui um panorama
histórico e prático de como a psicanálise nasceu e como ela chegou até nós. Se você se interessa por esse assunto, você está no lugar certo. Já já a gente começa a nossa aula. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Arthur, sou professor exclusivo da BPC, psicanalista há mais de 15 anos e também formado em filosofia e teologia. É um prazer enorme estar com você aqui nessa semana e junto com o time de professores da BPC trazer um conteúdo de tanta qualidade. Olha, além dessa semana incrível que a gente vai ter, de muito conteúdo, de muito conhecimento, vai ser sorteada uma mentoria do PHE Pro. O PHE Pro é uma mentoria exclusiva comigo, onde você tem contato comigo pessoalmente, semanalmente, durante 3 meses recebendo uma mentoria minha, uma espécie de supervisão mais refinada, onde eu ensino a você um método terapêutico que eu desenvolvi nos últimos 15 anos, resultado de muita pesquisa, chamado Programa de Harmonização Emocional. É um grupo bem seleto de mentoria, onde apenas poucas pessoas terão esse contato pessoal comigo e eu estarei dando essa mentoria, ensinando esse método, onde a gente trata desde a estrutura da mente humana até sexualidade, espiritualidade, finanças. Olha, são 12 áreas, são 12 sessões que eu ensino você como aplicar numa mentoria pessoalmente e ao vivo toda semana. Você gostaria desse presentaço? Então, olha, uma mentoria do PHE Pro que é razoavelmente cara, realmente um presente. Essa é uma mentoria que é quase o preço do curso de psicanálise, mas que vai fazer muita diferença, trazendo a você uma parte prática que muitos terapeutas aí no mercado de fato não têm. Então, olha, tem muita coisa boa essa semana, então fica aqui com a gente, presta atenção em toda a aula, num determinado momento eu vou te dar a palavra-chave para que você possa desbloquear o material em PDF. Vamos à nossa aula de hoje? Quero falar hoje, de forma introdutória, a respeito do que é psicanálise, mas eu prefiro já iniciar ali fazendo-lhe se localizar no momento em que estamos. Para você ter ideia do quanto a psicanálise hoje é necessária, o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele lançou recentemente uma matéria, e não só o COFEN, tá? Várias outras instituições mundiais já começam a falar sobre esse tema, que é uma possível psicopandemia. Exatamente isso. Uma psicopandemia que vai realmente atingir muito mais gente, trazendo inúmeros danos físicos, resultados de questões psicossomáticas, como muitos dizem, trazendo transtornos de ansiedade, depressão, transtornos de humor, tudo isso resultado de uma psicopandemia que tem realmente atingido já todo mundo. Então, após o Covid-19, após a pandemia, e acreditamos ter chegado ao final dela, começa então uma pandemia psicológica. E não há profissionais em todo o mundo o suficiente para atender a grande demanda e a necessidade de pessoas que precisam de atendimento emocional. A psicanálise vem como um socorro, como uma luz no meio da escuridão, numa formação razoavelmente rápida, mas que dá ao profissional a capacidade de, com maestria, com técnica, trazer alívio à angústia das pessoas nesse tempo, trazendo de alguma forma uma espécie de vacina emocional para aqueles que hoje são abatidos por essa psicopandemia. Mas para entender isso, você precisa entender como tudo começou. Tudo começa na Áustria, país europeu muito importante para a psicanálise e através daquele que é conhecido como nada mais nada menos como o pai da psicanálise. Sigmund Freud, que nasceu na República Tcheca com a sua família, teve ali uma criação com seus pais, mas em virtude da falência da empresa do seu pai, eles saem da República Tcheca, que
é o que conhecemos hoje, e vai então para a Áustria, onde vive ali durante muitos anos com a sua família. Freud já era alguém muito inteligente, um gênio. Aliás, quero abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas dizem assim: vocês são freudianos, lacanianos, winnicottianos e jungianos. A verdade é que nós da BPC não temos um teórico de estimação, mas você vai conhecer até mesmo em uma das aulas dessa semana a respeito das escolas psicanalíticas. Sim, estudamos todas as escolas e você terá a opção de se adaptar por afinidade àquela que você entender ser melhor. No entanto, é impossível falar de psicanálise sem falar de Freud. Ele foi, a princípio, o precursor. Freud, inteligentíssimo jovem, com 15 para 16 anos, já falava entre 5 a 6 idiomas. Realmente era alguém de uma inteligência notável. Aos 17 anos, ele vai e é matriculado e inicia a sua faculdade de medicina. Exatamente, Freud, aos 17 anos, inicia a faculdade de medicina. A psicanálise nasce no ambiente da medicina. Mas o ambiente da medicina, a princípio, era um tanto resistente à ideia da psique, do psiquismo. Afinal de contas, psique significa alma. E a ideia de alma poderia chocar com a ideia, talvez teórica, da medicina, onde não pudesse se encontrar, por exemplo, na dissecação de um corpo, a alma de alguém. Então, Freud começa a trazer uma ideia que, de fato, é revolucionária, mas ele não começa sozinho. Assim que ele começa a sua faculdade de medicina, ele vai diretamente para a área de pesquisa. Eu arriscaria dizer que se Freud estivesse vivo hoje, certamente ele seria um neurocientista. Ele sempre gostou da área de pesquisa. Mas lá ele conheceu um professor que ele considera ser um dos mais inteligentes que ele conhecia. E esse professor lhe dá um conselho e diz a ele: Freud, é importante que você saia da área de pesquisa e você vá então em direção da área de medicina, da psiquiatria, da neurologia, e aí então puxa essas cadeiras, essas matérias, como a gente diz hoje, e faça então a sua formação em medicina de forma completa. Olha, Freud atende, ainda um tanto resistente, mas ele atende à orientação do seu professor e vai então para a área da medicina completamente ali e conhece ali um professor que muda a sua vida, chamado Joseph Breuer. Breuer, ele era um psiquiatra que atendia ali já muitos pacientes, e ele, atendendo os seus pacientes, ele diz a Freud: olha, Freud, eu estou atendendo alguns pacientes meus que eles estão sendo tratados através da palavra. Olha, mas que tipo de paciente é esse? Olha, pacientes com casos de histeria. Pacientes com casos de histeria eram pacientes que estavam sendo tratados ali pelos neurologistas, pela psiquiatria da época, e Breuer ele começa a tratar eles através da fala, através da palavra, e ele começa a notar de que um alívio era realmente experimentado por aquelas pacientes. E aquilo ali dá um estalo na mente de Freud. Ali, na verdade, começa a psicanálise. A psicanálise começa mesmo antes dela ser chamada psicanálise. Ainda não tinha essa palavra, ainda não tinha essa ideia, mas a psicanálise começa do diálogo entre Breuer e Freud e na possibilidade do tratamento não medicamentoso, mas através da fala, da catarse dos seus pacientes no ambiente, no setting terapêutico. Eles começam a fomentar aquela ideia. Dentro do ambiente da medicina, eles começam a
fomentar a ideia de que o ser humano talvez ele tivesse um psiquismo, ele tivesse uma alma, ele tivesse algo que fosse além do orgânico e aquilo, consequentemente, resultaria no restante da vida daquela pessoa. Se acessasse aquela alma, aquela psique, então o corpo seria beneficiado. Aquilo foi um choque para a época, alguns compreenderam, outros não. Mas chegou uma hora em que Freud ele começou a ter uma percepção diferente de Breuer, principalmente a respeito da sexualidade. A sexualidade na psicanálise ela tem uma conotação muito diferente do sexo propriamente dito, do sexo genital. A psicanálise trata a sexualidade através do desejo, da libido. Então, o sentido de sexualidade na psicanálise é infinitamente mais amplo do que o sexo em si. Se você se tornar um estudante de psicanálise, você vai entender a amplitude que tem a expressão sexualidade na psicanálise. E Freud foi o primeiro a ter essa visão da aplicação da sexualidade dentro desse psiquismo. Quando Freud traz essa ideia de fases psicossexuais, por exemplo, olha, Breuer ele até entendia de que sim, era possível, que era aceitável, que se voltasse ao conteúdo inconsciente das pessoas. Aliás, a palavra inconsciente nunca se tornou tão importante em todo mundo do que através da psicanálise. Essa é uma herança que está no inconsciente coletivo, como diz aí Jung, de todo mundo. Quem nunca ouviu falar sobre inconsciente, pré-consciente, consciência? Esses termos são originários da psicanálise. Breuer até entendia de que sim, investigar traumas infantis seriam valiosos, mas estar ligado a um possível abuso sexual ou fatores de cunho sexual para Breuer não era plausível e então ali Breuer e Freud acabam se separando nas suas teorias e na sua forma de trabalhar. Freud chega até um certo momento a defender de que a histeria seria causada por um possível abuso sexual na infância. Mais à frente, Freud mesmo autoanalisando seus sonhos. Aliás, se você está por aqui, se prepare, tem uma aula só sobre isso, sobre interpretação dos sonhos. Você quer saber sobre isso? Fica com a gente essa semana. Essa semana vai ser incrível, muito conteúdo de qualidade. Quando então Freud começa a analisar os seus próprios sonhos, ele chega à conclusão de que talvez não estivesse ligado a abusos sexuais, mas sim Freud continuava mantendo a ideia de que a sexualidade estava intimamente ligada ao psiquismo, de que a divisão da memória entre consciente, pré-consciente e inconsciência estava ali banhada por sexualidade, de que o id, o ego e o superego, que resumidamente eu vou falar que o id trabalha com o princípio do prazer, o ego trabalha com o princípio da realidade e o superego com o princípio do dever. Sabe aquele desenho clássico que Freud desenvolveu do iceberg? Olha, eu acredito que o iceberg se tornou mais famoso com Freud do que com o Titanic. Porque o Titanic afundou em virtude de uma colisão com um iceberg. Mas a verdade é que, mesmo quem nunca viu já viu alguma vez, em algum momento, aquele clássico desenho da psicanálise, onde você vê ali o iceberg com uma pequena parte para fora, chamada consciência. Uma parte que ora está submersa e ora está imersa, chamada pré-consciente. E a grande parte que está embaixo de um iceberg chamado inconsciente. E é justamente o inconsciente a área de trabalho principal da psicanálise. A psicanálise é um método criado por Freud e desenvolvido por inúmeros outros teóricos que é capaz de levar um profissional a ser aquele que vai conduzir um paciente até o conteúdo inconsciente de forma segura
técnica e com a capacidade de ressignificação desse conteúdo. Sim, a psicanálise é um método criado no final do século XVIII, início do século XIX. E ela foi criada justamente num momento muito complexo da história, e você precisa entender essa cadência para saber o momento que a gente está. Você só vai entender o quão importante, precioso é o momento que a gente está vivendo agora se você entender como tudo começou. Sim, a psicanálise começa no início do século XIX, justamente banhada pela Primeira Guerra Mundial. Quando Freud começa a fomentar a ideia da psicanálise, quando ele começa a apresentar ao mundo a psicanálise, quando ele começa a trazer para a Universidade de Viena, aliás, não se assuste, a primeira vez que Freud anuncia e fala sobre psicanálise na Universidade de Viena, tinha ali 4 pessoas presentes. Não tinha uma grande aceitação. Se você pensa que Freud sempre foi famoso, não se engane. Freud só se tornou famoso depois que morreu. Ele foi extremamente criticado na sua época. Resistiram muito às ideias de Freud e hoje a gente reconhece ele como um gênio e o criador da psicanálise. Olha, quando Freud começa a fomentar aquela ideia do psiquismo, quando ele começa a falar sobre tal quem cure, cura pela palavra, era possível que o ser humano fosse curado pela palavra, o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial. E com a Primeira Guerra Mundial, vem ali um banho de água fria. Freud entra numa fase um tanto pessimista e ele acredita de que talvez a psicanálise não fosse ser difundida. O mundo todo migra os olhos para a Primeira Guerra Mundial e logo após a Primeira Guerra, ali em sequência à guerra, acontece uma grande pandemia mundial. Olha que coisa interessante. A gripe espanhola, que acontece em 1918, ela foi muito parecida, muito semelhante com a pandemia que tivemos agora em 2019. A gripe espanhola, ela teve que usar máscara, teve distanciamento social, teve muitas mortes. Aqui no Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de mortes. Não tenha dúvida de que o Brasil também foi atingido, principalmente pelo grande número de imigrantes europeus que vieram para o Brasil no início do século XIX. Muita gente morreu em todo o mundo em virtude da gripe espanhola, que não era espanhola. A Espanha era o único país do mundo que dava dados a respeito dessa pandemia. Então, olha só, a psicanálise ela nasce num ambiente de guerra e de pandemia. Só que, por incrível que pareça, e Freud, eu acho que nem Freud pensou assim, depois que passa a Primeira Guerra Mundial e vem o Carnaval, por exemplo, de 1919, é considerado o maior carnaval da história. Toda vez que o ser humano vem de um tempo de privação, ele tem uma tendência a entrar num tempo de compulsões. Compulsões de todo tipo. Então, quando chega o Carnaval de 1919, o maior carnaval da história, há um extravasar da humanidade. Todo mundo vive um carnaval extremamente intenso. E esse carnaval marca a história como um tempo de muito extravasar de emoções. Ao contrário do que se pensava, um ambiente pós-guerra e um ambiente pós-pandêmico foi um momento exato e essencial para que a psicanálise fosse difundida. Infelizmente, apesar de termos hoje aproximadamente 2.000 materiais entre livros e escritos de Freud, muito disso foi perdido porque na Primeira Guerra Mundial, logo após a Primeira Guerra Mundial, Freud era judeu, de família judaica, e Freud tem muitos dos seus materiais destruídos pelo Império Nazista, que perseguiu os judeus e que destruiu grande material literário da época. Ainda bem que muito desse material conseguiu chegar até nós hoje, mas infelizmente muito material que Freud desenvolveu não chegou até nós, porque o Império Nazista destruiu esse material também pelo fato de Freud ser
um judeu. Quando a Primeira Guerra se instala, quando a pandemia de gripe espanhola se instala, logo em sequência acontece o grande boom da psicanálise. O grande movimento psicanalítico acontece no momento pós-guerra e no momento pós-pandemia. Aquela pandemia mexeu com a humanidade emocionalmente, a guerra mexeu com a humanidade. E o resultado disso foi uma procura a respeito de saúde emocional. E a psicanálise chegou como uma luva para a humanidade pós-guerra, pós-pandemia e aflita, angustiada, desenvolvendo inúmeras compulsões em virtude de um tempo de privação. Então, trazer a ideia de saúde emocional não com medicamentos era já ali possível de ser observada. E aí, então, vários teóricos, como Otto Rank, Ferenczi e tantos outros que até divergiram de Freud, infelizmente Freud ele não era muito tolerante a quem pensava diferente, começam a criar vários outros ramos da psicanálise. Outros métodos, outras formas de trabalhar, e isso fez com que a psicanálise se ramificasse de muitas formas e maneiras. Nos anos 50, aparece um segundo movimento psicanalítico. Primeiro movimento psicanalítico, entenda isso, para você entender o que está acontecendo hoje. Primeiro movimento psicanalítico, início do século XIX, guerra e pandemia. Agora vem Segunda Guerra Mundial, anos 40. O terceiro movimento psicanalítico acontece na França, por Jacques Lacan, um teórico incrível que faz a seguinte proposta: vamos voltar a Freud, vamos em direção a ele. Mas ele faz uma releitura de Freud, ele é capaz até de trazer coisas que Freud nem mesmo falou. Um outro gênio que aparece justamente no momento pós-guerra e pós-pandemia. Nos anos 40, se instala em todo o mundo a Segunda Guerra Mundial, só que agora o impacto emocional sobre a população mundial era infinitamente maior pelo seguinte: a Segunda Guerra Mundial já era agora televisionada, era filmada, era fotografada. É possível que você lembre da imagem de uma japonesa nua correndo em frente a um tanque de guerra. Ou que lembre das imagens das duas bombas americanas forçando a rendição do Japão nas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, e as duas bombas atômicas, aqueles cogumelos atômicos subindo. Aquelas imagens correram o mundo. E houve uma grande apreensão em toda a humanidade, uma angústia se apoderou de todo o mundo, resultando em um mundo adoecido emocionalmente. Ali houve uma epidemia de tifo, que era uma espécie de piolho, resultado também da guerra, vários problemas de saúde e vários problemas emocionais impulsionaram e trouxeram a psicanálise novamente à tona, ali nos anos 40. Segunda Guerra Mundial, um impacto muito maior em toda a humanidade, todo mundo viu o que aconteceu, a possibilidade de um único botão, uma bomba atômica, jamais tinha sido visto uma bomba atômica em ação. O impacto daquilo em todo mundo é devastador. E nos anos 50, Lacan traz a psicanálise novamente, intensamente, trazendo uma nova perspectiva. A psicanálise vem com toda a força. Os Estados Unidos, mais do que em qualquer outra época, de fato se rendem à psicanálise, e a psicanálise começa a tomar uma nova proporção e se espalhar fortemente em todo o mundo. Siga a linha de raciocínio. Nos anos 90, o mundo chega à seguinte conclusão, principalmente os cientistas. Nós sabemos mais sobre a Lua, não me falha a memória, em 1964, a Lua, o homem colocou os pés na Lua. Nós sabemos mais sobre outros planetas, nós sabemos mais sobre a galáxia do que sobre o cérebro humano. E nos anos 90, que é considerada a década do cérebro, acontece então o advento da criação e do investimento na neurociência.
A neurociência, ela vem somar e trazer para nós uma nova psicanálise. A psicanálise nunca mais foi a mesma depois da neurociência. A neurociência começa a trazer conceitos que desconstrói conceitos antigos. A ideia, por exemplo, de que neurônios não se regeneravam foi totalmente desfeito. A ideia agora é de que havia neurogênesis, não apenas no cérebro, mas também no intestino. A neurociência já comprovava que novos neurônios eram feitos todos os dias, especialmente pela manhã. Neuroplasticidade, que era algo impensável há um tempo atrás, a possibilidade do cérebro se adaptar a determinada realidade e a forma de programação ou padrões mentais mexe na estrutura cerebral. Coisas incríveis foram descobertas nos últimos anos e o final ali dos anos 90 marcou a chegada da neurociência. Chegando nos anos 2000, muitas pequenas guerras começaram, como a Guerra do Golfo e várias outras guerras continuamente começaram a perdurar. Temos hoje uma guerra em curso, que é a guerra da Rússia e da Croácia, e vivemos recentemente a maior pandemia de todos os tempos, que foi a pandemia de Covid-19, que matou milhares de pessoas em todo o mundo, milhares de pessoas no Brasil e que trouxe um dano emocional pelo qual ainda não somos capazes de mensurar. Pense comigo. A psicanálise nasce num ambiente de guerra e de pandemia, e em sequência ela aflora. Depois ela é amortizada com o tempo, um tanto esquecida, e nos anos 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, há o ressurgir da psicanálise. Nós estamos vivendo num momento da história onde a psicanálise ressurge, somada a várias outras ciências. A psicanálise não se propõe a ser uma ciência, mas um método. A psicanálise ressurge de uma forma poderosíssima, como uma ferramenta realmente revolucionária, capaz de trazer ao ser humano o alívio para suas angústias, trazendo a ele a possibilidade de acessar esse conteúdo inconsciente. Por que estamos vivendo hoje uma psicopandemia? Por uma série de fatores. Porque vivemos um momento de guerra, porque vivemos um momento pós-pandêmico, cheio de privações, de medos, cheio de neuroses atuais, como a hipocondria, mas também vivemos um momento onde a informação dobra numa velocidade muito grande. Eu não sou evolucionista, mas, na minha opinião, a evolução das espécies ela é incontestável. Não tivemos tempo evolutivo para que o nosso cérebro fosse capaz de processar tamanha quantidade de informação. A informação dobrava a cada 100 anos, há pouco tempo atrás. A informação dobrava a cada 40 anos, há poucos anos atrás. Hoje, no que se tem de dados, a informação dobra a cada 2 anos. E provavelmente nos próximos meses e anos, a informação dobrará em meses. Não tivemos tempo evolutivo para que pudéssemos processar isso, consequentemente, estamos quebrando emocionalmente. Hoje, os distúrbios emocionais tomam conta de todo o mundo, mas o Brasil, em especial, hoje já é considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo. Somos, se não me falha a memória, o segundo país que mais consome Ritalina no mundo. A indústria farmacêutica está trilionária pela nossa incapacidade de gestão emocional. A psicanálise vem como um bálsamo no meio de um momento realmente pandêmico e psíquico de muito adoecimento. A associação livre, a principal técnica da psicanálise, desenvolvida através de um momento onde Freud, diante da sua paciente, Freud ele começa a falar, intervir, até que uma das suas pacientes, uma bem famosa, diz assim: cale a boca, eu quero limpar a minha chaminé.
Olha, ali Freud recua, apenas ouve e entende de que a cura pela fala era possível. Sim, a psicanálise ela tem técnica suficiente para permitir que um conteúdo inconsciente, seja através de sonhos, seja através da associação livre de ideias, onde o paciente, num ambiente confiável, é capaz de falar e aliviar, trazer conteúdo inconsciente para o seu terapeuta, fazendo assim com que a análise daquela mente, a análise daquele comportamento, a análise do sintoma possa ser feita com qualidade através do psicanalista. Quando isso é identificado através desse conteúdo inconsciente que é trazido à tona através de um ambiente de segurança, onde nós chamamos de transferência. Transferência é a segurança que o paciente sente pelo psicanalista, pelo seu terapeuta. Quando ele confia, quando acontece essa transferência, ele não hesita em trazer o conteúdo inconsciente livremente, sem o menor risco de ser julgado ao seu analista, fazendo com que esse conteúdo, só em ser expurgado, possa trazer já cura por si só. Mas ainda assim, através da análise, da psicanálise, essa pessoa poderá encontrar perfeita cura, trazendo um novo significado para aquele conteúdo inconsciente que trazia ali inúmeras consequências para a sua vida já na vida adulta. Sim, muito vai ser investigado da infância, muito vai ser investigado através de anos passados, até quanto conteúdo inconsciente existe e pode ser investigado. Eu posso afirmar para você, esse é o melhor momento da história para se estudar psicanálise, por dois motivos. Porque a humanidade precisa da psicanálise agora. Nós precisamos da psicanálise. Não há no mundo tempo hábil para que novos profissionais em cursos universitários se preparem para que possam trazer o alívio da angústia, o tratamento de neuroses e psicoses nesse tempo. Não há tempo. A informação dobra, as angústias dobram, as aflições, os traumas infantis continuam acontecendo. Olha o que aconteceu recentemente nas escolas. Muitas escolas apavoradas. Aliás, já abrindo um parêntese aqui, as escolas estão abrindo as portas para a psicanálise, coisa que não acontecia um tempo atrás. Para vocês terem ideia, eu hoje não tenho nem agenda para poder atender todas as escolas que me procuram para dar palestras como psicanalista sobre saúde emocional. Hoje o mundo precisa da psicanálise. As escolas estão clamando por psicanalistas, por pessoas que possam trazer saúde emocional a professores, profissionais da área de educação. Quantas tragédias a gente está assistindo? Quanta coisa nessa pós-pandemia a gente vai assistir? A psicanálise pode ser, sim, o paraquedas no meio dessa queda livre que está acontecendo agora. Por esse motivo, eu posso te afirmar, esse é um momento essencial. Essencial porque também você pode estudar online, uma coisa que até pouco tempo era impensável. Quando eu estudei psicanálise há 20 anos atrás, eu tinha que ir para uma sala de aula, passar lá o sábado o dia inteiro. Nem passava pela minha cabeça, nem imaginava que era possível, de alguma maneira, um dia a gente estudar online. Hoje, você de qualquer lugar do mundo pode estudar com qualidade o curso online. Hoje, o atendimento online é uma realidade. Eu vou falar sobre isso com vocês na última aula, vou falar sobre a parte prática. Vou trazer para você o que está na crista da onda do atendimento. Vou falar sobre como está funcionando a clínica psicanalítica hoje, para gente que está trabalhando em alta performance, que está com a agenda lotada, que consegue realmente viver de psicanálise se quiser. Hoje é possível viver de psicanálise. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, eu posso te afirmar categoricamente, hoje é possível viver exclusivamente de psicanálise. A saúde emocional já está sendo procurada por muitas pessoas. É só você ver quantos
atletas, por exemplo, de alta performance, né, em Olimpíada, como aquela atleta americana, como o próprio Gabriel Medina, brasileiro, surfista, campeão mundial, de pararem um campeonato no meio para poder tratar o seu emocional. O mundo já acordou para a saúde emocional, mas não há profissionais o suficiente. Nós estamos prontos para viver o terceiro maior movimento psicanalítico da história. Me ouçam. O primeiro movimento aconteceu com Freud pós Primeira Guerra Mundial e pós pandemia, gripe espanhola. O segundo movimento acontece com Lacan, exatamente nos anos 50, após Segunda Guerra. E o terceiro movimento psicanalítico, que vai movimentar todo mundo, é exatamente esse agora. Dois motivos pelos quais. Primeiro, porque a humanidade precisa. E o segundo, porque você pode se tornar um agente de cura para outras pessoas. Você pode se tornar realmente alguém que não apenas ama pessoas, ama ouvir pessoas, não apenas recebe pessoas para um desabafo, mas faz isso através de forma técnica, através de um método criado há mais de 100 anos, mas que tem sido atualizado dia após dia e numa linguagem contemporânea e prática a gente tem trazido a vocês e vamos trazer a vocês no decorrer de toda essa semana. Por isso, é muito importante que você esteja conosco aqui no decorrer de toda essa semana, porque eu tenho certeza de que se você entender a importância da psicanálise para esse tempo, você vai querer fazer parte desse movimento que vai transformar o mundo através da saúde emocional e através do método criado por Freud há mais de 100 anos atrás, mas que funciona muito bem hoje, até mesmo online. E aí, curtiu o conteúdo de hoje? Olha, mas você não pode perder o conteúdo de amanhã. Os conteúdos vão se completar. E amanhã nós vamos, às 9 da manhã, liberar para você o conteúdo sobre escolas psicanalíticas. Então, você não pode deixar de assistir amanhã. 9 horas da manhã está liberado e você tem o dia inteiro para você assistir. Olha, a primeira senha para você liberar o seu PDF, e a gente depois vai liberar esse link para você, é a palavra psicanálise. A palavra psicanálise você libera o PDF dessa aula. Você quer esse conteúdo? Então guarde essa palavra. Psicanálise é a palavra-chave para você liberar o conteúdo em PDF dessa primeira aula. Olha, estou te esperando amanhã para que a gente possa continuar esse assunto e lhe fazer entender de que existem várias escolas psicanalíticas, várias linhas que foram criadas no decorrer do tempo. E amanhã o professor William Maxwell vai estar aqui com vocês para trazer esse conteúdo e essa aula incrível para vocês. Vem fazer parte do terceiro movimento psicanalítico da história. Vem fazer parte da transformação de vidas. A psicanálise é poderosa para transformar a sua vida e, através de você, transformar a vida de muitas outras pessoas. Curtiu essa aula? Então, olha, já dá o seu like aí. Olha, e antes de terminar essa aula, eu quero desafiar você a passar lá no Instagram, comentar nossa última postagem. O que você achou dessa aula? Você já entendeu o seu papel nesse momento da psicanálise em todo o mundo? Você compreendeu o que é a psicanálise e como ela veio se desdobrando no decorrer da história? Olha, você precisa fazer parte disso. Vai lá, passa no Instagram e coloca a sua opinião. O que você achou dessa primeira aula? Eu estou cheio de expectativas e espero que você também esteja cheio de expectativas. E não esquece, dia 6, aniversário de Freud, o sorteio de uma mentoria do PHE Pro, Programa de Harmonização Emocional, com uma mentoria pessoal minha no decorrer de 3 meses, uma vez por semana, em contato comigo numa sala fechada, onde você vai tirar todas as suas dúvidas e vai ter aí uma supervisão de altíssimo nível, onde você também vai aprender um novo método, o qual você vai poder apresentar e oferecer aos seus pacientes. O PHE é um programa de harmonização emocional que tem como objetivo a aceleração do autoconhecimento. Tenho certeza que você vai amar esse presentaço. O mundo precisa de você. O mundo precisa da psicanálise. Te espero lá, hein? Próxima aula a gente está junto. Quero estar junto com você também lá no Instagram.
Tchau, tchau. A psicanálise, ela entrou na minha vida como uma fonte de motivação pessoal. E para minha surpresa, hoje ela é a base para o melhor desempenho que eu posso ter dentro do meu consultório. A psicanálise me tornou uma pessoa de sucesso, uma pessoa mais segura, mais bem realizada e capaz de ajudar muitas outras pessoas. Eu conheci a psicanálise ainda na minha graduação de psicologia. Já tendo visto todas as abordagens, eu escolhi a psicanálise. Individualmente, eu conquistei a minha cura, porque na parte prática, a gente tem todo um conteúdo prático, da qual a gente faz, além de aprender tudo aquilo que você vai usar na clínica, eu também fiz análise. No momento em que eu decido estudar psicanálise, é uma mudança da água para o vinho. A partir dali, eu tenho mais base, eu tenho mais preparo para o atendimento. A partir dali, o respeito ao psicanalista, o profissional que cresce e estuda para aquilo. E o que começa a acontecer na minha vida? Eu começo a ganhar mais espaço dentro da psicanálise. Sim, hoje eu vivo de psicanálise. Eu lembro que assim que eu me formei, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Carol, você consegue viver da psicanálise? Eu falei assim: ainda não, mas eu vou conseguir. E hoje eu posso dizer que eu consigo.